Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, então é o seguinte, nas aulas da semana passada, ou seja, nas aulas anteriores, vocês assistiram com o professor Edu as videoaulas teóricas, as videoaulas explicativas relacionadas à matéria de pilhas e células eletroquímicas. A partir de agora, pessoal, nessa semana, até a nossa avaliação global, nós vamos fazer os exercícios da nossa apostila. E de acordo com o exercício, nós vamos também fazendo uma revisão, uma explicação de todo o conteúdo de pilhas eletroquímicas. Tudo bem, pessoal? Então, alguns conceitos importantes sobre pilhas que a gente não pode esquecer. Pilhas, baterias ou células eletroquímicas, tudo isso é sinônimo, são dispositivos capazes de converter a energia química dos seus eletrodos em energia elétrica. Então, pessoal, todo eletrodo, todo metal, ele tem a capacidade de fornecer ou receber elétrons. Quando um eletrodo doa elétron e o outro recebe, isso gera um fluxo de elétrons. E esse fluxo ordenado de elétrons chama-se corrente elétrica. Então, é a energia química nesses eletrodos que vai gerar energia elétrica. Esse é o princípio do estudo da pilha. E nas aulas do professor Eduardo e também em algumas revisões que eu dei para vocês nas aulas anteriores, nós falamos de algumas características, pessoal, que não podem ser esquecidas, ok? Quando eu tenho a pilha é formada por dois eletrodos, que nós vamos chamar, por exemplo, aqui de eletrodo A e eletrodo B. Vamos supor que esse eletrodo A perde elétron. Então o eletrodo A perde elétron e, lógico, o eletrodo B ganha elétron. O que a gente não pode esquecer, pessoal, que é o que a gente vai fazer nesse primeiro exercício da página 19 do livro 8 de vocês. Que se esse eletrodo A, ele é um perdedor de elétrons, ele é um doador de elétrons, outras características a gente descobre porque essas características andam sempre juntas. Então, se esse eletrodo A doa elétron, ele perde elétron, a gente pode afirmar que ele está sofrendo uma oxidação, é o agente redutor, é o polo negativo e a gente chama isso de ânodo. Em contrapartida, pessoal, o eletrodo B que ganha esses elétrons, ele sofre redução, é o agente oxidante, é o polo positivo, chamado de cátodo. Então essas 5 características, pessoal, elas sempre andam juntas. Isso quer dizer que se você determina uma característica para esse eletrodo, automaticamente você determina as outras características desse mesmo eletrodo. E vice-versa. Então, se você falar para mim, por exemplo, que um determinado eletrodo é o polo negativo, você já sabe que ele é o ânodo, oxidação, agente redutor, perde elétron. Se um determinado eletrodo for o polo positivo, quer dizer que ele é o cátodo, agente oxidante, sofre redução e ganha elétron. E esse exercício, pessoal, organize as ideias da página 19, vai bater exatamente nisso, onde a gente vai preencher esses espacinhos que tem aí no livro de vocês com as palavras que ele me dá como opção na frente entre parênteses. E ele começa assim, ó. Com os conhecimentos adquiridos até o momento, complete de forma adequada. Então, primeira coisa, a pilha é constituída por um processo de oxirredução espontâneo ou não espontâneo? E aí, pessoal, nas outras aulas ficou bem claro que a pilha é um processo espontâneo, porque espontaneamente os elétrons são cedidos por um eletrodo e recebidos por outro eletrodo. Então guardem isso, pessoal, toda pilha é um processo espontâneo, quer dizer que espontaneamente um eletrodo é doador de elétron e outro eletrodo é receptor de elétron. Professor, tem alguma pilha que gera um processo não espontâneo? Não, toda pilha é espontâneo. Porque se for uma reação de oxirredução não espontânea, ela não é mais uma pilha, ela é uma eletrólise, que é o assunto que a gente vai ver nas próximas aulas depois da avaliação global. Tudo bem, pessoal? Então grava isso. Toda pilha ela é um processo espontâneo. Tudo bem? Agora, pessoal, olha o que diz o segundo item. Em uma célula eletroquímica, o processo de oxidação ocorre no cátodo ou no ânodo? E é óbvio, pessoal, que ocorre no ânodo. E aí, galerinha, nas outras aulas anteriores e no plantão, né,
eu comentei para vocês, falei até para vocês gravarem uma palavrinha chamada CRAL. Lembra disso? O que significa quando a gente fala esse acróstico, esse CRAL, essa sigla? A gente precisa lembrar que cátodo sofre redução, ânodo sofre oxidação. Se você gravar, pessoal, essas 4 letrinhas aqui, ó, CRAL, ajuda muito para a gente lembrar que cátodo ocorre redução e ânodo ocorre oxidação. Como ele está falando então da oxidação, pessoal, então a oxidação ocorre no ânodo, enquanto a redução ocorre no cátodo. Então, pessoal, isso aqui é uma outra coisa que a gente precisa estar guardando aí na nossa cabecinha aí. A gente não pode esquecer que oxidação é no ânodo e redução é no cátodo. Tudo bem? Próximo item aqui, pessoal, perceba que esse Organiza as Ideias é exatamente para você concretizar esses conceitos sobre pilhas, tudo bem? Ele diz o seguinte: na oxidação ocorre perda ou ganho de elétrons? E como eu disse no início da nossa aula, que a oxidação é perda de elétrons, então ocorre perda de elétrons na oxidação. Enquanto na redução, esse eletrodo ganha elétron. Então grava isso, todo eletrodo que está sofrendo uma redução, ele está ganhando de elétrons, ou seja, há ganho de elétrons, tudo bem? Então vai preenchendo aí no teu livro, pessoal, na página 19, tá bom? Esse Organiza as Suas Ideias, e que é muito importante para a gente formar nosso conceito, tá bom? Gente, agora chegou aqui numa parte legal, ó. Os elétrons fluem pelo circuito, então vamos lá. Na pilha de Daniell, a gente percebe que a pilha é formada por 2 copos de Becker, uma ponte salina ligando um copo no outro e um fio condutor que fica fora da pilha. E é por ali que os elétrons fluem. Então, os elétrons fluem pelo condutor externo da pilha, porque internamente, pessoal, eu tenho a ponte salina por onde vão passar os íons da solução aquosa. Então, os elétrons, eles sempre fluem no fio elétrico, no circuito externo da pilha. Sempre do ânodo, que é quem perde elétron, para o cátodo, que é quem ganha elétron. Então, fluem sempre no sentido do ânodo para o cátodo. Então, o fluxo de elétrons, pessoal, dentro de uma pilha eletroquímica, sempre vai ocorrer do ânodo para o cátodo. Ok? Próximo item, pessoal, penúltimo item desse Organize Suas Ideias da página 19. Em uma célula galvânica, o cátodo é representado pelo eletrodo positivo. Galera, uma coisa para vocês não esquecerem, tá? Lembra que cátodo, lembra cátion. E cátion é todo íon positivo, então ajuda a lembrar. Cátodo, cátion, positivo. E ânodo, lembra ânion, que é negativo. Então, o ânodo tem eletrodo negativo. Então, o positivo é o cátodo e o negativo é o ânodo. E para fechar, pessoal, esse Organize Suas Ideias, ele pergunta: a principal função da ponte salina é manter o equilíbrio entre as cargas iônicas. Por que as cargas iônicas, pessoal? Porque carga elétrica está associada a elétron. E a gente acabou de falar que o elétron passa pelo fio condutor externo. Na ponte salina que liga os 2 copos, ali ocorre a troca de íons. Então, internamente na pilha, a função da ponte salina é manter o equilíbrio dos íons da solução. E desse modo, pessoal, a gente finaliza e organiza as ideias da página 19, tudo bem? Essas são as palavras e mais do que importante, organiza as ideias, pessoal, ele serve para que a gente possa concretizar os conceitos sobre pilhas. Tudo bem, galera? Vamos continuar então a nossa aula. Pessoal, muito bem. Agora nós vamos para o Organiza as Ideias da página 26. Você vai pegar aí o teu livro, abrir na página 26 no Organiza as Suas Ideias, porque agora a gente vai falar, a gente vai reforçar algumas características que a gente já aprendeu em aulas anteriores e enfatizar novos conceitos sobre pilhas que vocês também aprenderam nas aulas teóricas do professor Edu. Pessoal, no Organiza essa Ideia, se você olhar, ele deu 3 pilhas, que ele chamou de pilha 1, pilha 2 e pilha 3, ok? A pilha 1, pessoal, é exatamente esse esquema que está aqui, ó, na minha tela, ok? Ele colocou num copo zinco, uma placa de zinco,
e essa solução tem íons zinco. Então eu tenho zinco zero na placa. Toda vez que for na forma metálica, na forma de placa, o NOx desse eletrodo vai ser sempre zero. Então o zinco da placa é zinco zero. E na solução aquosa, pessoal, sempre vai ser uma carga positiva diferente de zero. Pode ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Tá? No caso do zinco aqui, mais 2. E no outro eletrodo, pessoal, eu tenho Pb, que é chumbo, zero na placa, e chumbo mais 2 na solução aquosa. Perceba que aqui tem uma ponte salina de cloreto de potássio, KCl, que permite a troca de íons de uma solução que tem excesso ou déficit de cargas de íons. E aqui em cima, pessoal, eu tenho um fio condutor elétrico, um circuito externo por onde vai passar esses elétrons. E aí vem a grande pergunta, Jura, como eu vou saber qual eletrodo vai receber os elétrons e qual vai perder os elétrons? E quem está dando essa dica para você, pessoal, são os valores que eu tenho aqui após as equações de redução. Primeiro, Jura, como você sabe que ali eu tenho uma equação de redução? Por causa do seguinte, pessoal, perceba que tanto na reação do zinco quanto na do chumbo, os elétrons estão aparecendo antes da seta. Gravem isso. Toda vez que os elétrons aparecerem antes da seta, quer dizer que trata-se de uma reação de redução, porque está ganhando elétron. Elétron antes da seta quer dizer ganho de elétron, então é uma reação de redução. Se esses elétrons estivessem depois da seta, seria uma reação de oxidação. Jura, mas para que eu tenho que saber se é uma reação de redução ou de oxidação? Porque perceba que bem na frente, pessoal, foi dado os valores dos potenciais. E para você saber se é um potencial de redução ou de oxidação, você tem que analisar o tipo da reação que ele está te dando. Então, se aqui eu tenho uma reação de redução, ele está fornecendo na frente o valor do potencial padrão de redução. Se fosse uma reação de oxidação, esse valor seria o potencial padrão de oxidação. Então, por que eu sei que ele está me fornecendo o potencial padrão de redução? Porque as equações dadas, tanto a do zinco quanto a do chumbo, são reações de redução. Então, pessoal, eu sei que o potencial padrão de redução do zinco é menos 0,76, ele me deu aí, e o potencial padrão de redução do Pb, do chumbo, é menos 0,13. E por que o potencial padrão, pessoal, ele é tão importante? Porque é ele quem vai determinar pelos seus respectivos valores qual eletrodo vai sofrer a redução, ou seja, o ganho de elétrons, e qual vai sofrer a oxidação, que é a perda de elétrons. E aí, pessoal, uma coisa que foi falado nas aulas, guardem isso. Se o eletrodo tiver maior potencial de redução, quer dizer que ele sofre a redução, quer dizer que ele tem a tendência de ganhar elétrons. Se ele tiver menor potencial de redução, quer dizer que ele tem menor tendência de ganhar elétrons, ou seja, ele vai perder seus elétrons. E uma coisa que dá para perceber nitidamente, menos 0,76 e menos 0,13, qual valor é maior? Cuidado para não se confundir. Por serem valores negativos, o maior é o 0,13 negativo. 0,13 negativo é maior que 0,76 negativo. O que isso significa, pessoal? Que se o Pb, ou seja, o chumbo, tem maior potencial de redução, é ele quem vai sofrer a redução. Então eu já consigo determinar aqui que o Pb é o eletrodo que vai sofrer redução. E se ele vai sofrer redução, eu já consigo entender várias coisas. Quem sofre redução ocorre ganho de elétrons. Quem sofre redução e ganha elétrons é o agente oxidante. Quem sofre redução é agente oxidante e tem ganho de elétrons, vai ser o cátodo. E quem é o cátodo também é o polo positivo. Então perceba que apenas sabendo quem vai sofrer a redução, eu já consigo determinar todas as outras características. Enquanto o zinco, pessoal, ele vai sofrer os procedimentos opostos. O zinco, por ter menor potencial de redução, ele vai sofrer oxidação, perda de elétrons, ele vai ser o agente redutor e vai ser o ânodo, que é o polo negativo. Então a gente consegue, pessoal, determinar tudo isso para cada um dos eletrodos. A gente consegue apenas pelo valor do potencial saber
quem sofre oxidação, quem sofre redução, quem é o polo positivo, negativo e também o fluxo de elétron. O fluxo de elétron é sempre do ânodo para o cátodo, de quem perde para quem ganha. Então quer dizer que o fluxo de elétron aqui, pessoal, é do zinco para o Pb. Os elétrons vão fluir nesse sentido, do ânodo para o cátodo, de quem perde para quem ganha. E aí, pessoal, baseado nisso, várias perguntas eu consigo responder. Primeiro, o item A, vai preenchendo aí no teu livro da página 26, pessoal. Quem que é o cátodo? O cátodo é o eletrodo de chumbo, o Pb. O Pb é o cátodo. Logo, o ânodo é o eletrodo de zinco, o Zn. Ok? Quem é o eletrodo negativo? O eletrodo negativo é o ânodo, então é o zinco, é o eletrodo negativo. E quem que é o eletrodo positivo? O chumbo. Ok, pessoal? Até aqui tranquilo. Agora vamos lá. Semi-reação anódica. Pessoal, semi-reação anódica é a reação que ocorre no ânodo. Então agora a gente vai bem devagarzinho. No ânodo, eu tenho dois tipos de zinco. Eu tenho o zinco 0, que se encontra na placa, e o zinco mais 2, que se encontram na solução aquosa. Ok, pessoal? Se ele está sofrendo uma oxidação, vocês viram nas outras aulas com o professor Eduardo, que oxidação é um aumento do NOx. Quer dizer que o NOx aumenta. Isso significa, então, pessoal, que o zinco 0 da placa vai virar zinco mais 2. Todo eletrodo, grava isso, todo eletrodo que sofre oxidação tem uma perda, ele perde massa metálica. Ou seja, sofre uma corrosão o eletrodo que está sofrendo oxidação. E aí, pessoal, se vai haver um desgaste, vai haver perda da massa metálica, todo o Zn0 da placa se transforma em Zn mais 2, para que possa aumentar o NOx. Então a reação que ocorre no ânodo é essa aqui, pessoal. O Zn0, esse 0 é facultativo, você pode colocar ou não, presente na placa, vai se converter em Zn mais 2, presente na solução aquosa. Mais 2 elétrons. Juro, o que representa esses 2 elétrons? Como é uma reação de perda de elétron, porque quem sofre oxidação perde elétrons, esses elétrons têm que ser representados depois da seta, porque como eu falei, toda reação de oxidação perde elétron, ele é representado depois da seta. E se vocês perceberem, pessoal, essa equação que eu acabei de representar para vocês é exatamente a equação que eu tenho aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó, só que de maneira inversa. Se você pegar essa equação e ler ela de trás para frente, ó, você vai ver que essa equação é exatamente essa. Porque na realidade o zinco quer sofrer oxidação, não redução. Então ele quer os elétrons dele depois da seta e os Zn0 e Zn mais 2 sofrendo o processo inverso. Entenderam, pessoal? Então o que vai acontecer? O zinco vai sofrer um desgaste da placa e vai haver um aumento na concentração de íon mais 2. Então eu até posso falar aqui, ó, que a concentração de Zn mais 2 dentro dessa solução aquosa, ela vai aumentar. Eu vou passar a ter um monte de Zn mais 2 aqui dentro da minha solução aquosa. E o que vai acontecer com essa placa de zinco? Ela vai começar a desgastar, ela vai corroer com o passar do tempo, ela vai sofrer um desgaste metálico. Já o Pb, pessoal, que é o cátodo, vai sofrer o processo inverso. O processo inverso, pessoal, quer dizer que ele vai sofrer uma redução. Então ele vai sofrer exatamente essa reação que ele nos deu aqui em cima, ó. O Pb mais 2, que é o Pb presente na solução aquosa, vai capturar esses elétrons fornecidos pelo zinco, se transformando em Pb0, que é o Pb da placa. Então quer dizer que o Pb mais 2 que está na solução vai se transformar em placa, em metal. Professor, mas aí o metal vai aumentar de tamanho com o passar do tempo. Exatamente isso. Ocorre um depósito metálico. O depósito metálico é o aumento da massa de quem sofre redução. Então você também pode afirmar que quem sofre redução tem um ganho metálico, um depósito metálico, porém a concentração de íons na solução diminui. Eu vou ter um déficit de íons Pb mais 2 do lado direito, enquanto eu tive um aumento da concentração de íons mais 2 do lado esquerdo de zinco. Que é aqui que vai entrar a importância da ponte salina daqui a pouquinho. Beleza? Pessoal, agora o que é uma equação global? A equação global é quando você engloba na mesma equação o que está acontecendo com o chumbo
e o que está acontecendo com o zinco. Porém, que fique bem claro, pessoal, para você escrever a equação global, você tem que cancelar os elétrons. E os elétrons só podem ser cancelados se estiverem lados opostos da seta em quantidades iguais. Então, eu vou pegar a reação do zinco, que é essa aqui, tá bom? Eu vou pegar essa reação do chumbo, mas eu vou reescrever aqui, ó, Pb mais 2, eu vou reescrever exatamente como está lá o que está acontecendo. Mais 2 elétrons, produzindo Pb zero, esse zero é facultativo. E aí, pessoal, que conclusão eu posso tirar daqui? Perceba que os elétrons estão em lados opostos da seta em quantidades iguais, então eles podem ser cancelados. Eu cancelo mais 2 elétron com 2 elétron, antes e depois da seta. Professor, e se essas quantidades de elétron não tivessem batido? Se, por exemplo, eu tivesse 3 elétrons de um lado e 2 do outro, aí você deveria achar uma maneira de anulá-los. Como? Aumentando o número de vezes que for necessário as equações até os elétrons se igualar. Vamos supor que em cima eu tenho 2 elétrons e embaixo eu tenho 1. Eu vou ter que dobrar a equação de baixo para ficar 2 e 2 e poder cancelar. E aí, pessoal, perceba que fazendo os cancelamentos, o que sobra? Sobra antes da seta Pb mais 2. Eu vou pôr tudo que eu tenho antes da seta. O que eu tenho antes da seta? Eu tenho Pb mais 2 mais Cn0. Pode ver que são essas espécies que eu tenho antes da seta. Você não pode inverter o posicionamento, pessoal. As espécies que estão antes da seta continuam antes da seta. E o que eu tenho depois da seta? Depois da seta eu tenho Zn mais 2, Zn mais 2, mais Pb0. Então perceba, pessoal, que é exatamente essa reação global. É exatamente isso aqui que acontece, que eu vou colar aqui, ó. Essa é a reação global. Nem vai caber aqui direito, mas você espreme um pouquinho aí no seu livro. Tá bom, galera? E como eu acho uma DDP, uma diferença de potencial, que também pode ser chamado de ΔE, que é a variação de potencial, ou FEM, força eletromotriz. Pessoal, e a DDP? É só você pegar o potencial maior, que vai ser o potencial do cátodo, e subtrai pelo potencial menor, que vai ser o potencial do ânodo. Ou seja, pessoal, ele vai te dar os valores do potencial, é só você pegar o potencial maior e subtrair pelo potencial menor. Então vai ficar assim, ó, quem que é o maior? O maior é menos 0,13, menos da fórmula, e quem que é o menor? Menos 0,76. Fazendo a regrinha de sinal aqui, pessoal, vai ficar menos 0,13, menos com menos, mais 0,76. E a gente faz essa subtração aqui, né? Um é positivo, outro é negativo, subtrai, conserva o sinal positivo. 73, vai dar 0,63 isso aqui? Fiz de cabeça aqui, mas deve ser isso aqui mesmo. 0,63. Então, pessoal, significa que a DDP, a diferença de potencial aqui, ó, mais 0,63 volts. É um potencial muito baixo, porém qualquer equipamento eletrônico que precisar até de 0,63 volts, você pode ligar utilizando essa pilha. E uma coisa importante, pessoal, a pilha sempre vai dar uma DDP positiva, porque o processo é espontâneo. Nunca vai haver uma DDP negativa. Se a DDP der negativa, quer dizer que é um processo não espontâneo, é uma eletrólise, e não uma pilha eletroquímica, porque pilha eletroquímica, DDP dá sempre positivo, ok? Pessoal, não coube aqui na minha tela que eu fiz até o item H, vocês vão copiar, pode pausar o vídeo se você quiser, e a gente vai continuar para essa pilha preenchendo os outros itens, tá bom? Então pausa o vídeo, copia que eu vou mudar de tela para a gente continuar fazendo os outros itens, ok? Vamos lá então. Pessoal, continuando então, beleza? O item I, ele pergunta assim, ó, como seria a representação dessa equação global de maneira simplificada, utilizando barras? Pessoal, como você vai pôr de maneira simplificada? Você vai colocar o que ocorre com o zinco e depois com o chumbo separado por barras. Professor, e por que primeiro o zinco, depois o chumbo? Porque você tem que pôr no sentido do fluxo de elétron, de quem perde para quem ganha. Então primeiro você vai pôr o que acontece com o zinco para ele doar elétrons, e o que acontece para o chumbo para que ele passe a ser um receptor de elétrons. Então, o que aconteceu com o zinco? Você vai pôr que o Zn0 barra
se transformou em Zn mais 2. Por isso a gente fala, pessoal, que é por barras. É a maneira simplificada. Então quer dizer que eu já coloquei, sem se preocupar com os elétrons, o que aconteceu com o zinco. O Zn0 se transformou em Zn mais 2. Duas barras, essas duas barras representam a ponte salina, que está fazendo a divisão de um eletrodo para o outro. E aí eu vou colocar o que aconteceu com o Pb, onde o Pb mais 2, que está antes da seta, se transforma, então, barra, em Pb0. Então é isso aqui, pessoal, o que acontece, tá? Aqui na representação simplificada. O zinco 0 vira zinco mais 2 e o Pb mais 2 vira Pb0. Isso é uma maneira de simplificada de falar o que aconteceu na equação global ou espontânea. Tá bom, pessoal? Isso aqui também pode ser chamado de notação oficial. É a mesma coisa. E a pergunta JK, pessoal, pergunta: quem que é a espécie química que se oxida e qual é a espécie que se reduz? Quem oxida, pessoal, é o Zn0, que é o zinco da placa. Então, o zinco da placa que vai sofrer oxidação. E quem vai sofrer redução? Quem vai sofrer redução são os íons chumbos da solução aquosa. Professor, eu não poderia simplesmente escrever zinco e chumbo? Toma cuidado. Por quê, pessoal? Porque eu tenho dois tipos diferentes de zinco e dois tipos diferentes de chumbo. O zinco da placa não é o mesmo zinco da solução aquosa. Do mesmo jeito que o chumbo da placa não é o mesmo chumbo da solução aquosa. Então, quem oxidou é o zinco da placa. Por que eu sei que é o zinco da placa? Porque está Zn0. E quem sofreu redução? O chumbo da solução aquosa, que é o Pb mais 2. Então, é muito importante você especificar qual o zinco e qual o chumbo que sofreu os fenômenos. Tá? E qual que é o sentido dos elétrons pelo fio condutor? Então, a gente vai pôr: os elétrons fluem do eletrodo de zinco para o eletrodo de chumbo. Ou seja, é da onde ele era e para onde ele foi. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui para caber tudo aqui bonitinho. Isso, acho que agora coube legal aqui. Beleza. Tá, pessoal? Então eu estou falando aqui para o sentido do fluxo de elétrons. Eles fluem do zinco para o chumbo. Qual é a lâmina que corrói? A lâmina que corrói é a lâmina de zinco, porque ela sofreu oxidação e toda espécie que sofre oxidação está sofrendo o que a gente chama popularmente de corrosão. E qual é a lâmina que aumenta sua massa, ou seja, que sofre um depósito metálico? É a de chumbo, a de Pb0. Qual íon? O íon que aumenta a concentração. Pessoal, eu percebo um aumento na concentração dos íons Zn mais 2. Perceba, olha aqui o copinho do Zn mais 2, ó, que está produzindo um monte de Zn mais 2. Houve um aumento da concentração de íons Zn mais 2. Em contrapartida, houve uma redução na concentração dos íons Pb mais 2. Então, onde ele pergunta: qual íon metálico cuja concentração diminuiu? Pb mais 2. Pessoal, e todas essas características que a gente falou para a pilha 1, a gente pode falar para qualquer pilha. Então, por exemplo, o eletrodo que oxida sempre vai ter sua lâmina corroída, sempre vai aumentar a concentração de íons na solução. Quem sofre redução vai ter sua lâmina aumentada, porém vai diminuir a concentração de íons na solução. É como se fosse uma regra única que a gente vai aplicar para pilhas diferentes. Tanto que você aí tem pilha 2, pilha 3, pessoal, que nós vamos fazer na próxima aula, porque essa aula aqui já adiantou bastante. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula de quinta-feira, nós vamos voltar exatamente desse exercício para aplicar exatamente o que eu falei hoje. Então, todos os conceitos serão retomados na próxima aula, para que a gente possa falar bonitinho aí novamente dos fenômenos que vai acontecer na pilha 2 e 3, que vocês vão perceber que não muda muito. Tá bom? Pessoal, por enquanto é isso. Obrigado pela atenção de vocês e fiquem ligados nas próximas aulas, tá bom? Beijão, tchau, tchau, galera!